A gente vai estar falando sobre o capítulo 4, da segunda parte, que fala do laboratório invisível, que é um tema muito interessante. Como a gente vai ver, muitas das coisas que a gente vai estar estudando aqui não são novidade para vocês. Mas a primeira coisa que eu queria fazer aqui era uma reflexão. Por que é importante a gente repensar sobre o laboratório invisível? O que vocês acham? Qual que é o valor disso? Eu acho, Ana, que muitas vezes aquilo é básico, né? E a gente precisa revisitar o básico o tempo todo, porque eu acho que a gente acaba se perdendo. Como é que eu posso falar isso? É igual o estudante de medicina que vai saber da estrutura inteira do cérebro, mas de repente não sabe o funcionamento básico de um dos órgãos. Então, eu acho que é isso, é a base mesmo que precisa ser revisitada. Mas, ó, é aquilo, é básico, eu sei, mas eu nunca parei para pensar que eles fazem um relógio, que eles fazem um acessório, né? Muito interessante. O que mais, pessoal? Eu acho que a gente está imerso nisso, né? Eu fiquei pensando muito assim, se a gente não está com a sintonia, se a gente não está né, assim, realmente atento e em conexão com esse fluido, né, com tudo que está, a gente também não consegue operar como trabalhador, além desse lado, né, deles conseguirem manipular, né? E tudo. A gente está tudo ligado, né? E esse laboratório do plano que está no plano espiritual, nesse mundo invisível, ele também tem essa interferência conosco, né? Por exemplo, na hora que a gente está dando um passe, a gente já estudou ectoplasma, a gente já sabe do fluido animal da gente, que é o ectoplasma, só os seres vivos aqui encarnados têm esse fluido animal. Quando eu estou dando um passe, né? A minha mente, a minha vontade em ajudar aquela pessoa, em curar aquela pessoa, a hora que eu estou fazendo um passe dispersivo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e espalhando ali a poeira, né? Todos aqueles miasmas, formas de pensamento da pessoa. Quando eu estou pensando, por que eu estou fazendo aqui, né, nesses pontos, no centro de força aqui frontal, aqui no coronário ou no genésico, existe uma razão. Por quê? Né? E quando eu estou tirando todos aqueles miasmas, eu estou usando conscientemente o meu pensamento, a minha vontade, para ajudar aquela pessoa. Eu estou, de alguma forma, dando para o plano espiritual algo de mim, né? O meu ectoplasma, que todo mundo fala que parece assim uma gosminha, uma nuvenzinha, assim, para que eles manipulem e criem alguma coisa para ajudar aquela pessoa ou outras pessoas, né? Outra coisa que é importante é que o uso do pensamento e da vontade, a gente já viu que cria todos os tipos de formas e de coisas no plano espiritual, né? A gente está estudando André Luiz de novo aí com o nosso lar e a gente está vendo que do lado do umbral inferior a gente tem aí nosso lar. E que a divisão que tem é uma muralha. E que o espírito não consegue passar por aquela muralha, mas o espírito consegue passar pela parede da minha casa. Peraí, não estou entendendo, Ana. Como é que ele não passa pela muralha para entrar no nosso lar e ele passa para entrar na minha casa? Quando um é matéria e o outro é espiritual. Por quê? Por causa da diferença da sintonia. Né? Então, o nosso pensamento e a nossa vontade, a gente já viu isso várias vezes, a gente vai bater de novo no mesmo ponto. Ele modifica as características da matéria. Começando aonde? No nosso perispírito. Tanto é que, como desencarnado, eu pensei, eu imantei. Tanto é que os espíritos, vendo outros encarnados, vendo outros desencarnados, eles já sabem o que vai acontecer. Por quê? Porque a hora que eu estou pensando, não, eu vou roubar a casa da Letícia. Esse pensamento já está me imantando. Aí, se eles podem proteger a Letícia, eu vou falar, Letícia,
tranca a sua porta essa noite. Você não tem trancado a sua porta. Eu pensando, eu estou criando. E eu acho que é importante a gente pensar uma coisa. A gente está falando do laboratório invisível. Esse laboratório invisível, a gente está mergulhado nele. Então, quando a gente está desencarnado, fica mais claro a gente ver essas mudanças, essas alterações. Mas o meu pensamento e a minha vontade também está modificando toda a minha cadeia celular. Aquela coisa que a gente já falou várias vezes, que não existem doenças, existem doentes. Aquelas coisas que a gente sabe que... aquela pesquisa daquele cientista japonês falando que falava lá, pelo tipo de música, pela vibração se mudava o formato da molécula da água, né? A gente saber que a gente tem essa capacidade de alterar. E uma coisa que é importante que a gente vê agora, não sei se ele foi na Gênesis ou no Livro dos Médiuns, que existem leis que a gente desconhece aqui na matéria, mas essas leis, elas modificam as características, as propriedades dessa matéria básica que se chama fluido cósmico. Então, é como se fosse as moléculas básicas que vão formar tudo, e aí vira o fluido espiritual, e esse fluido espiritual pode mudar as propriedades, pode criar o que for de vontade. Outra coisa a gente já sabe disso. Quem é que não sabe que o corpo é reflexo do perispírito? Alguém tinha dúvida disso? A gente já estudou isso várias vezes. O perispírito é reflexo do quê, então? O que é o reflexo do perispírito, pessoal? Os nossos pensamentos. Isso. Então, se eu quero curar o meu corpo é o reflexo do meu perispírito, e o meu perispírito é reflexo do meu pensamento, o que eu tenho que mudar? Pensamento. Pensamento. E a gente tem que entender que não ia existir o corpo se não existisse o perispírito. O perispírito não precisa do corpo, mas o corpo precisa do perispírito. Então, a forma como a gente pensa, que a gente imediatamente imanta o nosso perispírito, a gente forma como se fosse aquele dom mágico, acompanha a gente o tempo inteiro. E eu acho que a hora que a gente pensa em termos de André Luiz, nos primeiros capítulos, em que ele faz uma descrição tremenda da capacidade de manipulação do fluido cósmico. Tudo que a gente está vendo ali, né? Que muitas vezes a gente se esquece, né? Eu trouxe o nosso lar para ler um pouquinho para vocês. Só para a gente repensar o pensamento já pensado, como diz a mamãe, né? Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos. Medo terrível senhorando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios do sol aquecessem de muito longe. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Ele fala aqui da roupa farrapenta dele, ele fala da fome, ele fala das necessidades fisiológicas, ele fala do sono, ele fala da barba que está crescendo, ele fala dele beber água de lama.
O que significa isso, gente? De onde apareceu tudo isso? Como é que se ele morreu, como é que ele tem barba? Por que ele tem barba? Responde para mim. It's his mind creating what he remembers from his previous life. Exatamente. Exatamente. E essas coisas horrorosas todas que ele está vendo, porque ele está falando da forma, mas e o cheiro? Você acha que era cheiro de lavanda ou um cheiro fétido? A gente tem que lembrar que a matéria mental tem forma, tem cor, tem cheiro, tem todas as qualidades de qualquer outra matéria, gente. Além da vibração. Tanto é que ele tinha tanto medo, ele fugia sempre, ele não conseguia parar. Agora, ele fala algumas coisas importantes. A vida não cessa com a morte. Qual que era a qualidade mental dele para ele estar nesse lugar? Era essa. Bem baixo. Porque se não fosse, ele não ia estar lá. Plano material é reflexo do plano espiritual. Onde é que está esse plano espiritual? Dentro ou fora? Dentro ou fora da gente? Dentro. Pessoal, aqui vai ser conversa. Vocês podem tirar do mute porque eu vou ficar conversando. O corpo material é reflexo do perispírito. O corpo dele estava todo machucado, porque ele teve a cirurgia, ele teve o sífilis, do sífilis criou o câncer. Como é que está o perispírito dele? Doente. Doente. Ele está com dor, está com buraco e sente dor. Lembrando, o perispírito, reflexo da qualidade do pensamento e da moral. Se ele tivesse tido uma vida reta, se ele tivesse estudado a parte de espiritualidade, eu não estou falando espiritismo, estou falando qualquer coisa, porque claramente se ele estudou mais o Novo Testamento, como ele fala, a família dele não era espírita. Era outra coisa. Mas os valores de moralidade seriam diferentes. Tanto é que a mãe dele está num mundo, uma colônia muito superior à colônia do nosso lar, que é uma colônia que ainda está na zona umbralina. Não é tão inferior como a colônia onde ele parou, lá no umbral inferior, mas é um lugar onde as pessoas ainda estão errando. Então, a hora que a gente pensa no umbral que ele estava andando na lama, ele estava descalço, ele estava com fome, não tinha sol, ele via monstro, as aves eram feias, tudo escuro, ele tinha que sair correndo. Quem criou isso? Nós todos, todas as pessoas, os encarnados e os desencarnados, porque a gente sabe que a gente tem aí 2/3, né? Que estão na mesma faixa vibratória, cada vez que eu fico com raiva, cada vez que eu tenho ódio, cada vez que eu tenho desejo de vingança, cada vez que eu tenho inveja, cada vez que eu tenho ciúme, eu estou populando de matéria mental negativa. O que quer dizer isso? Eu estou manipulando o quê, pessoal? O que eu estou manipulando? Perispírito? Não, fluido cósmico. Eu estou criando essas formas horrorosas que povoam essa área do umbral inferior. A gente já aprendeu que o umbral começa onde? Na crosta, aqui, e rodeia todo o planeta Terra. Então, é importante a gente pensar que essa criação mental, esse laboratório invisível, ele não acontece só enquanto a gente está lá, sem o corpo físico. Ele acontece o tempo inteiro, a gente está imerso nele. Aí, o que acontece? No segundo capítulo do nosso lar, o que acontece? Ele faz uma prece, ele está desesperado, se ajoelha, ele reza, pede ajuda, e ele enxerga ajuda. A ajuda não estava lá antes? Não. Estava. A ajuda estava lá antes. Então, por que ele não viu? Por causa da sintonia mental. Então, a gente pode passar desse umbral inferior para uma parte mais feliz, dependendo da nossa sintonia mental, o tempo inteiro. Aí ele chega lá no nosso lar. Me fala, tem diferença no nível molecular
o aerobus da lama que está no umbral? Não tem. É a mesma matéria. É a mesma matéria primitiva, a mesma matéria básica. Da mesma forma que a gente tem H2O e a gente toma água e mata a sede, e a gente põe mais um oxigênio e a gente cria água oxigenada e não pode tomar, a gente está vendo essa manipulação do fluido cósmico acontecendo de formas completamente diferentes. Agora, um detalhe super importante para a gente repensar é que essa matéria mental vai ser sempre reflexo da qualidade mental dos seres pensantes que estão naquela região. Então, ele fala lá do nosso lar, as pessoas escolhem roupas. Quem lá tem mais hora, bônus hora, pode escolher a roupa que vai vestir. Alguém pode falar, mas Ana, por que tem tanto espírito que resolve aparecer de túnica? Porque eles estão com vontade de aparecer de túnica. Mas pode ser um espírito que queira aparecer com um chapéu, com óculos, que é a forma como ele era identificado, como ele andava quando estava encarnado. Ou pode ser ainda uma forma de uma encarnação anterior. Não precisa ser dessa, depende do quê? Do merecimento. Quando eles estão lá, quando ele chega no nosso lar, ele começa a aprender que essa matéria, que é formada a partir do fluido cósmico, que é esse fluido espiritual, manipulado, pode transformar em alimento, pode transformar em flor. Ele fala que as flores têm luz, que os pássaros têm luz. Pode transformar no tipo de roupa que você está vestindo, no transporte público, nos prédios. Agora, para uma pessoa construir prédios de uma arquitetura tão bonita, qual que é a qualidade mental do espírito? Fala, Carrie. If you're asking if they've created beautiful buildings, how do they do this? Through their thoughts and their higher order frequency. Exatamente o que aconteceu. Essas arquiteturas bonitas que existem lá foram construídas por espíritos evoluídos que se inspiraram em colônias mais evoluídas do que o nosso lar. Gente, e a gente tem que lembrar o quê? Qual que é a distância entre o nosso lar e o umbral? É um muro. É um muro. Então, qual que é a distância do céu e o inferno? Não que o umbral seja o inferno, não que o umbral seja o purgatório, porque a gente tem que entender isso. O umbral é toda essa parte. E tem vários tipos de colônias diferentes, como a gente já viu em vários livros de André Luiz. Tem Campo da Paz, não estou me lembrando outras colônias, mas enfim. No livro Eu Voltei, fala de outra colônia. Então, a gente tem que lembrar, é uma região onde todos os espíritos que são errantes aí, que estão aí entre as encarnações, mas que ainda estão conectados à Terra, estão aí, morando. Eles podem estar perdendo tempo, eles podem estar aprendendo. Alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho. Por exemplo, quando o espírito está desencarnado, eu imagino, se ele está num umbral, né, com uma vibração negativa, como a André Luiz estava, mais baixa, e ele começou a vibrar, a orar, né, e foi resgatado. Eu imagino que como ele mudou a vibração mental, ele pôde ir a lugares, alcançar lugares mais altos, com a intervenção da mãe, etc. Nós, humanos, que estamos, por exemplo, a gente não consegue manipular tanto, né, como humano, a gente não consegue manipular. Se a gente está vibrando positivamente, mas num ambiente, ou numa família negativa, a gente está mais agarrado nessa matéria, a gente não consegue se elevar. Assim, a gente se eleva individualmente, mas a gente não tem esse poder, assim, pela questão da matéria, a gente não consegue
sair daquele environment. É lógico que aí você vai buscar melhores amigos, você vai buscar outras coisas, mas quando é desencarnado, você tem um acesso mais rápido a essa mudança de sintonia, ela acontece mais rápida e na matéria não tanto? Não é Não? isso, não. Algumas coisas. Primeiro, não é a matéria, sim a gente. Quando a gente pensa em Jesus, pensa nas coisas que Jesus fez. Então, tanto é que ele falou, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, o ponto não está na matéria. Não está no fato de eu estar encarnado. Claro, eu entendo o que você está falando no aspecto de toda a vibração, de baixo teor que rodeia a gente, e fica mais difícil nesse aspecto. Mas se eu for um espírito evoluído como Jesus, isso não vai fazer diferença para mim. Outra coisa, essa manipulação do fluido cósmico é a mesma, encarnado ou desencarnado. Eu posso olhar para mim encarnado como se eu estivesse dentro de um escafandro, uma roupa de astronauta. Então, se eu já pensou a gente fazendo a aula de hot yoga que a gente faz juntas com uma roupa de escafandro? Ia dar para fazer tudo? Ia ser muito mais difícil. Então, tem que pensar que a nossa capacidade criadora é a mesma o tempo inteiro, ela não muda. Tanto é que ele fala, ele continua falando, gente, vai morrer? Ele fala isso, primeira coisa que eu coloquei, vai morrer, vai acontecer a mesma coisa, o plano material é reflexo do plano espiritual. Não, quer dizer, a vida não cessa com a morte. O perispírito é reflexo da qualidade de pensamento. A gente vai continuar fazendo, sentindo as mesmas coisas que a gente sente. Isso não vai se alterar. O que acontece é que essa matéria espiritual ela é muito mais sutil. Então, quando eu penso imediatamente, eu mudo a minha forma. Isso. Simplesmente porque a gente está falando de elementos químicos diferentes e de uma lei espiritual que fala desse fluido espiritual. Como eu falei, eu não me lembro agora se eu li na Gênesis ou no livro dos médiuns, que a gente desconhece como encarnado. Um dia a gente vai, como encarnado, saber manipular essas leis também, entender melhor essas leis. A gente conhece pela ciência as leis da matéria. E a gente está aprendendo as leis espirituais pelo espiritismo. Vai chegar uma hora que as duas vão se juntar, que é agora, né? Essa próxima fase, exatamente essa conjunção dessas duas ciências, né? Mas é importante a gente entender que no plano espiritual há muitas moradas, que cada morada vai ser formada de acordo com seus habitantes por causa da sua qualidade mental. Que a sua qualidade mental, trabalhada, seu pensamento com a sua vontade, é a ferramenta para tudo que é construído. A gente já falou disso aqui, do umbral. Então, para a gente não ter dúvida, então, tenho medo de ir para o umbral, não quero ir para o umbral. Esse não é o jeito de pensar. A gente tem que pensar que a nossa vida hoje vai ser o reflexo da nossa vida como desencarnado. Qual é a qualidade de vida que eu quero como desencarnado? Eu vou estar enxergando aquilo que eu enxergo aqui. Na Gênesis, capítulo 14, os itens 13 e 14. Deixa eu pegar aqui. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, estamos todos imersos. Como se tivesse todo mundo mergulhado nessa grande banheira de fluidos espirituais. Escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente a matéria intangível. Então, a gente encarnado, a gente não consegue enxergar esse mundo invisível, porque a gente está dentro do escafandro. Ele fala uma outra coisa interessante, que a luz do plano espiritual é diferente da luz que a gente conhece. Então, a gente está vendo que eles tentam explicar para a gente algumas coisas
fazendo por similaridade, mas nem tudo igual, idêntico, porque a gente está falando de duas dimensões diferentes, né? Empregando o pensamento e a vontade, os espíritos manipulam os fluidos espirituais. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Vou repetir. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são como a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Aglomeram, combinam, dispersam, organizam. Eles mudam a propriedade da matéria espiritual. Isso é importante a gente entender. Quando a gente pensa no livro Libertação, por exemplo, que a gente estava vendo lá os obsessores tentando envenenar a Margarida, né? Que ela estava envolta com aqueles ovoides e alimentação, ela não estava absorvendo os nutrientes, enfim, estavam tentando fazer ela enlouquecer e, quem sabe, se suicidar. Aí chega o mentor com André Luiz. Eles começam a dar os passos, eles começam a fluidificar a água. Eles estão mudando a propriedade da matéria, a matéria daqui, uma matéria tangível. Então, é interessante a gente perceber que nós também conseguimos mudar essa matéria. Quando a gente está fazendo a fluidificação da água, quando a gente está dando o passe. Existe uma ajuda mútua. Por exemplo, no dia de Pentecostes, que foi um exemplo clássico de efeitos físicos. Quem lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? Todos estavam reunidos depois da morte de Jesus, né? E aí eles começaram a falar diferentes línguas, aquela lâmina, aquela língua de fogo. Teoricamente, não sei, Espírito Santo, que a católica, a Igreja Católica fala, e eles começaram a falar diferentes idiomas, os 500 reunidos. E olha só que coisa interessante, né? Porque parece que eles estavam lá no cenáculo, aí eles escutam os barulhos, então aí já tem o primeiro caso de efeito físico, que são esses barulhos, né? Começa uma ventania quando não tem vento. Aí depois eles estão lá na cidade, todas as tribos tinham vindo, eram 12 tribos, 12 apóstolos, cada um começa a falar uma língua diferente e tem o efeito físico da luz. Existe a manipulação do fluido cósmico, né? Então, quando a gente está pensando nos efeitos físicos, é o quê? A manipulação do fluido cósmico. Faz sentido isso que eu estou falando? Alguma dúvida? Gente, para quem não leu o capítulo 14 da Gênese, por favor, leia. Outra coisa que ele fala é da aparência do perispírito. A gente consegue alterar a nossa aparência através do pensamento. Eu não preciso me apresentar como a minha última encarnação. Por exemplo, Emmanuel, ele vem com aquela roupa da época de Jesus. Ele não vem como o escravo de 50 anos depois. Nem como o padre do livro Renúncia. Mas isso a gente precisa de merecimento, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como um espelho. Quando a gente pensa em André Luiz, maltrapilho, sujo, fedorento, com a barriga escancarada, era esse o pensamento dele. Era assim que ele estava se vendo. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico,
que uma alma pode ler a outra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Por isso que eu comentei que o mentor da Letícia pode ver a minha intenção de querer assaltar a casa dela. E aí, ir lá e inspirar a Letícia, tranca a sua porta. Ana, eu tenho uma pergunta. Sim. Voltando um pouquinho sobre o que você falou, né, da roupagem, da vestimenta, que não só da vestimenta, mas da forma, né, como o espírito se apresenta. Então, você deu o exemplo do Emmanuel, né, que ele tende a se mostrar com aquela forma lá de 2000 anos atrás. E aí você falou do merecimento. Agora, os espíritos inferiores, eles também conseguem modificar essa forma, correto? Assim, eles têm, nesse caso, eles não têm a moralidade, mas eles já adquiriram essa inteligência, eles sabem como manusear esse fluido e se apresentar, né, de diversas formas, se eles quiserem. Mas acho que a diferença é isso, assim, ainda aquela aura deles é uma aura pesada. Exatamente. E a gente vê isso, por exemplo, nos grandes dragões, os juízes, né, que estavam lá junto com Gregório, que a gente sabe que foi um papa, né? Eles tinham toda a vestimenta de todo o cerimonial da época papal do Gregório. Lembra daquele momento do julgamento que a gente estudou juntos, né? Então, eles, como você falou, a gente consegue imantar pelo nosso pensamento. E essa é a diferença dos espíritos ignorantes para os espíritos malvados, que muitas vezes têm um conhecimento profundo de como manipular. É claro que eles vão ter as suas limitações, porque no final o que vence aí é o poder moral, né? Mas eles conseguem imantar, fazer as vestimentas do que eles queriam. Por que André Luiz não fez isso? Por que André Luiz não estava vestido de médico? Porque ele ignorava isso? Ele ignorava esse processo. Ele não sabia como manipular as coisas. Tá? Agora, eu imagino, Ana, quando você comenta que um espírito pode ler aí o pensamento do outro e até nos ajudar a antecipar algumas coisas, eu imagino que aí também tem um nível de moralidade, né? Que eu imagino que um espírito mais baixo não deve conseguir ler, pela questão vibratória, a mente de um espírito mais evoluído, mas o contrário acontece, o evoluído consegue ter esse acesso a todos. Tanto é que a gente vê que para os espíritos mais evoluídos serem vistos, eles precisam se materializar, né? A gente vê isso em vários... Baixar, né, o nível, mudar o nível vibracional. Ou eles usam mesmo a imantação, o fluido do local para conseguir se materializar mesmo. É materialização mesmo no plano espiritual. Tá? Agora, o fluido não é nem bom nem ruim. É que nem a pá. Não é nem boa nem ruim. É que nem o dinheiro. Não é nem bom nem ruim. Eu posso transformar aquilo que eu quiser. Essa mesma matéria fluídica, né, esse fluido espiritual, ele pode ser transformado no que eu quiser, dependendo da minha vontade, da qualidade, da minha intenção. O que mais? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica ao dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como a esponja se embebe de um líquido. Gente, super importante isso. Vou repetir. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos encarnados, o nosso perispírito, idêntica dos fluidos espirituais. Por quê? Porque o perispírito é formado por o quê? Pelos fluidos espirituais. Ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de um líquido. Então, eu vou na casa da Carrie, que faz evangelho todo dia, que reza, que é boazinha, que ajuda todo mundo. Eu saio de lá de alma lavada. Mas aí depois eu vou para um baile funk. Quais
eu estou imersa no mesmo planeta Terra, mas a qualidade do fluido da casa da Carrie, que reza todo dia e que tem uma vida moral reta, com a do baile funk, onde existe promiscuidade, desrespeito, violência, completamente diferente. Agora, o meu perispírito, ele vai ficar imantado como uma esponja. Daí, a importância da gente escolher a qualidade das pessoas com quem a gente convive, né? E dos lugares que a gente vai, e dos programas que a gente assiste. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tão mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. A gente tem que lembrar que o perispírito ele não está grudado no corpo, né? Não é uma roupa, que nem o meu vestido, né? Que está grudado. Não, o perispírito ele irradia, né? Então, existe uma combinação aí dos fluidos com o perispírito. Isso aí que eu acabei de falar. Que os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas que adquirem no meio onde se elaboram, modificando-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Está óbvio, né, pessoal? Alguma dúvida disso? Eu acho que é importante a gente ter noção que o mesmo fluido, a mesma matéria espiritual que faz o umbral, faz o nosso lar e faz as outras colônias mais perfeitas que o nosso lar. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como as luzes encarnadas. Isso é sua pergunta, Letícia. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o do desencarnado. Eu falei, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço muito mais. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. Como? Pelo fluido cósmico. E, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. Alguma dúvida? Agora, o livro dos médiuns. Capítulo 8. Vocês também têm que ler isso. Os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações, boas ou más. A gente já conversou sobre isso. A gente consegue manipular essa matéria do jeito que a gente quiser. E aí ele começa no item 126 desse capítulo, ele fala, temos dito que os espíritos se apresentem vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. E isso a gente vai ver mais adiante, que, como eu comentei, isso é a escolha desses espíritos, como eles querem estar com essa vestimenta. Outra coisa que a gente vê, voltando ao nosso lar, no capítulo 2, André Luiz descreve só um pouquinho, o Clarencio com um cajado iluminado. Vocês lembram disso? Então, a gente vê que esses espíritos, eles podem usar alguns acessórios também. Tem espíritos, como eu falei, que aparecem com chapéu. Tem espírito que vai aparecer com broche. Tem espírito que quando chega com aroma de rosas. Tem espírito que pode querer vir com um anel para se identificar. Agora, o anel, quando ele morreu com o anel na mão, o anel foi junto, pessoal? Onde é que está o anel? Está lá ou está aqui? Está aqui. Então, como é que ele está com o anel? Porque ele plasmou o anel. Será que o Clarencio precisava de ter uma... Fala quem? Não precisava de um cajado. Ele volita. Para que um espírito superior precisa de cajado? É porque ele queria ter o cajado, porque vai ver que em alguma época ele usou cajado. Tudo é pensamento e vontade. Tudo. No livro Libertação, a gente já conversou sobre isso, que a mesma manipulação dos fluidos que estavam na casa da Margarida estavam sendo feitos para obsessão e depois para cura.
A única coisa é a matéria é a mesma, mas a intenção é diferente. A água fluidificada. Por que a gente rezar antes de dormir? Se a gente deixar o copo do lado, se a gente está se sentindo mal, se a gente está se sentindo triste, a gente faz a prece, se liga, pede para o mentor colocar aí a energia que precisa na nossa água. No dia seguinte a gente acorda e toma. A água vai estar medicada com fluidos curativos para aquilo que a gente precisa, né? Por quê? Porque a gente empregou o quê? O pensamento e a vontade. No livro dos médiuns, as perguntas 127, 128, 129 e 30. O espírito atua na matéria. A gente também. Todo mundo é espírito. A gente falar alma e espírito é simplesmente para designar quem está encarnado e quem está desencarnado. Mas é a mesma coisa, pessoal. Todo mundo é espírito. A pneumatografia, vocês devem ter lido no livro, mas só para ir um pouquinho mais. É quando o espírito, existe um efeito físico de desenho, de escrita, de imantação num papel. Então, não existe a atuação de um médium diretamente, né? Não existe uma escrita com a ajuda de uma mão, é uma escrita direta no papel. O interessante, que eu coloquei lá a pneumatografia, é que o que fica escrito no papel não some. Vou repetir. A utilização do fluido que alterou a qualidade do papel não vai sumir. Aí vocês perguntam, mas Ana, mas quando tem uma sessão de efeitos físicos e alguém traz uma rosa, sai com uma rosa da sessão, essa rosa uma hora vai desaparecer, ela é temporária. Por que a rosa desaparece e o que escreveu não foi? Não desaparece. E o que os espíritos explicam é que no caso da rosa ou do relógio, sei lá o que é que tenha sido aí materializado, é uma coisa volumosa, é temporária. Nesse caso, existe simplesmente a imantação do papel com a escrita. Então, fica permanente. Mas é importante a gente entender essa diferença. Os médios de efeitos físicos são muito raros hoje, né? Diferente da época de Kardec, a gente já estudou por quê? Porque naquela época era para o despertamento consciencial, para chamar atenção, para os espíritos. Hoje, o momento que a gente está é completamente diferente. Nosso momento hoje é de educação moral, né? Não é mais de despertamento. A gente já sabe que o espírito existe. Outra coisa é que os espíritos que normalmente passam por essas sessões de efeitos físicos têm um desgaste muito grande. As sessões de efeitos físicos são normalmente super guardadas, protegidas. Existe, quando a gente pensa na Kate King, do William Crookes, na médium, ela sofria no momento de ter que fazer a materialização. Tanto é que o espírito conversa com a médium, pedindo para ela ter paciência, para que ela continuasse fazendo o trabalho. Então, a gente tem que entender que existe um esforço muito grande e de um desgaste muito grande. Outra coisa, essa materialização não tem nada a ver com a moral. E a gente já viu isso também. Né? A gente tem vários exemplos mostrando que a mediunidade e a moralidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente sabe que a gente vem com a mediunidade para fazer as coisas direito. A gente vem com a mediunidade para trabalhar em nome de Jesus. Se a gente não faz isso, a gente está se endividando. Aí é nosso livre-arbítrio. Mas se mediunidade e moralidade viessem juntos, ninguém aqui encarnado teria mediunidade. Porque a gente está num mundo de expiação e provas. Outra coisa, no momento de um trabalho mediúnico, o espírito é um magnetizador. Ele está manipulando. A gente já viu isso, que todos nós somos ímãs. A gente vai estar atraindo ou repelindo, dependendo da nossa sintonia. E aí eu falo, ele opera uma transmutação por meio de fluido magnético.
que é a substância que se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal. Essa matéria, ela pode variar de tantas formas, e a gente desconhece isso. Então, a luz, como a gente falou do Pentecostes, o som, como a gente falou, o aroma, ser mais denso, menos denso, como eu falei, a parede da muralha do nosso lar. Então, a gente vê as diferentes propriedades que esse fluido pode ter, né? E que vai estar sendo manipulado pelos espíritos. Ao espírito é possível a ação sobre a matéria elementar e formar substâncias, mas também modificar as propriedades, dependendo da sua vontade. Alguma pergunta? Assim, eu tenho aí, Nana, por exemplo, um espírito desencarnado, que é do mal aí. Você falou assim, um espírito pode influenciar para prevenir uma coisa boa, mas também imagino que os do mal, assim, né? Os que estão aí na vibração, vamos dizer do mal, a gente sabe o que a gente está falando. Ele não consegue transformar uma água e envenenar uma pessoa, certo? Ele consegue desde que seja permitido. Porque se aquela pessoa não merecer passar por isso, ela não vai passar. Num dos livros de André Luiz, ele comenta da interferência dos espíritos na alimentação. Ele vê dentro de uma casa, eu lembro da banana, ele falando, os espíritos que era uma casa de um baixo padrão vibratório. Os espíritos iam lá, sugavam todos os nutrientes das frutas. Todos. Então você comia a banana seca, sem nutriente nenhum. Agora, isso aconteceria num lar onde se vive o evangelho? Onde se faz o evangelho no lar? Não. Então, isso é super importante a gente perceber. Quando a gente fala que a prece é uma forma da gente se proteger, é nesse aspecto. Nada, é claro, eu tenho um quinquilhão de inimigos espirituais ao longo desses milhares de encarnações que eu tive no passado? Tem. A gente já sabe que o Chico fala, quem tem pouco tem 7, né? Deve ter um monte de espírito querendo me prejudicar? Com certeza tem. Qual é a minha única proteção? A minha conduta moral. Porque mesmo que eu rezar, mas eu tiver uma conduta moral obscena, não vai adiantar nada. No livro Voltei, quem já leu Voltei? Voltei também é interessante, porque ele conta lá o retorno do Frederico. Como ele chama? Qual é o sobrenome dele, Manuel, que se lembra de tudo? Wigner. Isso, Wigner. Obrigada. Mamãe foi mais rápida. Que era super espírita, né? Rio de Janeiro. Tinha feito muitas coisas. Ele era presidente da FEB, eu não lembro. Não chegou a ser, não. Ele era bom colaborador, mas não foi. Mas super atuante. Então, ele tinha prometido que ele ia morrer e ia contar como é que era lá do outro lado. E aí a gente percebe que ele acha que ele ia chegar super bem, mas ele não chegou tão bem. Tem uma hora que é engraçado, que ele está lá do lado da filha, da Marta, e do mentor lá que está ajudando ele, e aí ele está querendo saber, né? Ele encontra com o Guilhão Ribeiro, encontra com o Caio Barchutel, e aí ele pergunta, eles estão no mesmo lugar que a gente aqui, né? Nessa mesma colônia, assim, bem mais ou menos? Aí o Andrade fala, não, estou em outro lugar. E a gente pode ir para outro lugar? E aí ele presta atenção, ele vê que a filha dele está lá com a luzinha dela. Esse Andrade que está acompanhando ele tem a luzinha dele, aí ele olha para ele, está bem cinzentinho. Aí vocês perguntam, mas puxa, mas ele foi espírita de carteirinha. Como assim?
Mas e aí? E o resto, gente? Essa é espírita de... O que é ser espírita de carteirinha? A gente já viu Emmanuel falando da diferença de espiritismo, de espiritualidade. Ninguém está procurando a religião. Eu posso fazer um comentário? Pode. Aí, o irmão Jacó era bom, era um homem de bem, mas ele não estudava doutrina, não conhecia doutrina, então é a tal história das asas do intelecto e do amor. Ele era bom, mas ainda sabia pouco da doutrina, aí não podia estar num lugar melhor, né? E é interessante perceber a filha dele consegue pedir o favor para colocar ele morando com ela. É até interessante como no nosso lar descreve casa, descreve que vai para o quarto, descreve que tem piano. Então existe uma vida em que aqui na matéria é um reflexo da vida do plano espiritual. As coisas que a gente tem aqui também tem lá. Precisa repousar, tem flor. Mas é interessante. Outro comentário oportuno aí é que essa filha dele morreu criança e foi para despertamento dele, com a morte da menina, que ele se torna espírita. Tem, inclusive, uma narrativa num livro do Pedro Granja que conta que ele foi do Rio de Janeiro para Belém, porque lá tinha uma médium excelente de materialização, e lá a médium materializa a filhinha. A menina senta no colo da mãe. Foi, assim, uma experiência indiscutível. E aí, quando eles voltam, eles se tornam espíritas, mas ainda espírita com pouco conhecimento, né? Mas é interessante vê-lo, né, como pai, achando que ele era pai, né, e perceber que a filha estava mais evoluída do que ele, né? Uhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Esse livro é um livro bem mais curtinho do que o nosso lar, dá para ler rapidinho para quem tiver interesse. Mas algumas coisas importantes que fala aí o Andrade falando, né? Na vida livre, conclui o benfeitor paciente. O magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma força geratriz das mais importantes, as expressões do bem e do mal. O que ele está querendo dizer aí? Esse magnetismo o quê? É o magnetismo do nosso pensamento. Se o meu pensamento atrai, se o meu pensamento repele, o meu pensamento funciona como um imã. Essa é a lei do magnetismo que ele está falando. Então, através do meu pensamento, eu manipulo o bem para o bem ou para o mal, esse fluido cósmico. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. Interessante essa parte, porque nessa parte do livro, ele vai falar, e aí, quando é que eu vou saber se eu fiz as coisas direito? Aí o Andrade fala para ele, então, você, na verdade, é quem vai falar para a gente, ninguém vai falar para você, é a sua consciência. E aí ele fala, ai meu Deus, é isso. Então, a gente não vai sentar lá na cadeirinha do réu, lá, sofrer, não sei o que, né, a ideia da gente ir aí pro juiz, né, falar, não, Ana, você foi egoísta, você foi maledicente, você foi orgulhosa. Não, ninguém vai falar isso. Porque está aqui. Vai estar aqui. Então, quando a gente pensa nessa vontade, que eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar aqui no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, que é aquele livro que a gente adora, que fala que é a nossa cartilha para quem está com pressa, né? Que a vontade funciona como uma gerência esclarecida, vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é através da nossa vontade que a gente vai estar criando qualquer coisa. Essa mesma represa, quando eu estava pensando numa figura, que eu pensei na represa, uma represa que pode criar da luz vida para tantas cidades, se ela for mal administrada, ela destrói cidades, como a gente já viu acontecer. Então, tudo é a forma como aquilo está sendo gerenciado. A mesma vontade, a mesma paixão que a gente viu em Paulo de Tarso para matar os cristãos, em Saulo, a gente viu depois o despertamento consciencial de Saulo em Damasco para seguir a Jesus.
A paixão era a mesma. A paixão que pelo caminho certo, para fazer as coisas direito. Só que ele estava na direção errada, né? Então, quando Jesus fala para a gente buscar e achareis, na mediunidade, a gente consegue encontrar aquilo que a gente está buscando. A gente já ouviu várias vezes que durante a pandemia que os médiuns não estavam podendo trabalhar, né? E aí estavam entrando em desequilíbrio. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está dando, a gente recebe. No momento que a gente está incorporando, é como se toda aquela carga negativa fosse embora, né? Mas o médium, ele tem que saber se vigiar. Ele tem que saber prestar atenção de qual é a qualidade de pensamento, qual é a sintonia que ele está vivendo. A gente não pode usar uma mesa mediúnica como remédio de enxerto para nossa falta de capacidade de reforma íntima. Ao contrário, o médium precisa de reforma íntima para que ele seja um bom médium. E para finalizar, isso está no livro Voltei, na página 75. O maior serviço prestado à doutrina é ainda da própria conversão de infinito bem. Então, se a gente quiser de verdade ser servidor de Jesus, o nosso papel aí é de trabalhar no bem. E a gente consegue fazer isso através da nossa reforma íntima. Nosso esforço, nossa disciplina. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou parar um pouquinho. Então, a gente vai falar o que mais... Revisar aqui o tema 1, que fala sobre... Eclosão da mediunidade. Obrigada, Letícia. Vamos. Então, Tá. vamos. Então, que assim, os pontos que eu grifei e anotei foi que a mediunidade, ela tá aí, né, para... esse dom, mas ao mesmo tempo esse trabalho que apoia o progresso. Eu gostei muito, assim, para mim, ficou muito forte, né? E transformar a humanidade para o melhor, né? O ultimate goal, digamos assim, é realmente transformar a humanidade para melhor apoiar nesse progresso da humanidade. E a eclosão, né, como você fala, é a abertura aí da palavra eclosão, é a abertura do indivíduo para esse, a gente chama de poder, né, mas para esse fenômeno, digamos assim, e ela pode se dar, né, em qualquer fase aí da vida do ser humano, na infância, na adolescência, na vida adulta, e fala que acontece menos na velhice, né? Acontece, mas é raro, digamos assim. Imagino porque todo o equipamento aí também já está mais desgastado, né? Então, para eclodir, para se abrir numa fase mais, né, adiantada, deve exigir muito do corpo. Eu imagino, por isso que deve ser, foi uma interpretação minha, parece por isso que pode ser mais raro. E é uma ferramenta realmente de trabalho, né? Não é, vocês falam muito, né? Você, Lúcia, o Manuel, não é um superpoder, né? De espíritos evoluídos, né? Assim, no nosso caso, habitantes do planeta Terra, é uma ferramenta de trabalho mesmo, de trabalho, e é programado, né? Faz parte de uma programação encarnatória, principalmente aqueles que são mais ostensivos, aquela mediunidade que é mais extensiva. A gente sabe que todos nós somos médios, mas a mediunidade ostensiva, né, que ela começa a aparecer de uma forma mais forte, ela é uma programação encarnatória. Então, por mais que eu, Letícia, de repente queira ser um médium vidente, talvez meu aparato, e a gente até viu em algumas aulas, né, o aparato físico, o corpo físico não foi pronto, não foi preparado para isso. Então, ele realmente está no meu planejamento encarnatório, né, principalmente nesse nível de mediunidade. E a última coisa que tem a ver com o que eu falei, a última nota que eu tomei aqui,
e aí vou deixar os outros também falarem, é essa questão da independência da moralidade, que a gente pensa, né, que todo médium é moralmente, né? Era um tabu para mim, um mito, né? Que todo médium era alguém evoluído. E na verdade, independe. Você pode ser um médium moralmente evoluído, aí que provavelmente aí você vai ajudar para o bem, você vai ajudar a evolução, e você pode ser um médium também que não vai destruir, mas também não vai fazer o bem, né? E a gente viu aí, Dona Lúcia outro dia dividiu com a gente o caso daquele Dr. Fritz, a gente sabe João de Deus. Esses dois me veio muito, né? São pessoas que eram médios, conseguiam, né? Tinham dominavam esse fenômeno, essa habilidade, mas que no fim o uso, né? Não foi moralmente mais adequado. Foi isso que eu entendi, assim, as notas de todo o capítulo. Obrigada. Acho que você falou uma coisa importante da faculdade residir no organismo mesmo, né? Então, no momento da preparação reencarnatória, é definida exatamente qual que vai ser como é que vai ser o meu corpo para que eu tenha essa ou aquela aptidão. Isso, era essa a minha pergunta. Se a ferramenta, se a habilidade, ela está no corpo ou ela está no espírito? Então, está no corpo, tá. Nesse caso, a doutrina ensina, não é, que a mediunidade depende de uma condição orgânica. É só isso. Simples assim. E quando a gente vê no nosso lar, nos mensageiros que a gente estudou agora em julho, não sei se você lembra que eles iam lá para o Ministério, acho que, não sei se era de comunicações, esclarecimento, acho que talvez comunicações, para exatamente apertar, fechar alguns parafusos para fazer mais ou fazer menos de algumas coisas. Então, aqueles médiuns que tinham um lar que tinha aquela mediunidade de ver vidas passadas, tudo, ele tinha tido essa programação para o corpo dele vir daquele jeito, né? Vamos, quer? Okay, I'll just go through one of them, and some of it's very similar to what Leticia was covering. But paragraph 3, which says being medium is to act as a connecting link between different planes of life, allowing discarnate sufferers to receive guidance and support they need, and enable good spirits the chance to convey comfort and messages of hope. To which Kardec had said, what good is it to believe in the existence of spirits if such belief does not make one better, kinder, more accepting of one's fellow beings, and humbler and more patient in adversity? So what good would it be to those who are greedy to be spiritists if they continue to be greedy, or to the proud if they continue to be full of themselves, to the envious, la, 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 it goes on. So basically this just reminds me, it called to me, the importance of the use of mediumship for good, not only doing good for or with others, but to do good for oneself by growing in humility, generosity, kindness, patience, charity. And then just to add to that, in the realms of mediumship, there was a statement in here, which is, let's see. What counts is inner renewal with an increased purpose, so that we progress with the right notion of eternity in which we move throughout time. So this gift of mediumship, which we can work to develop, but we need to be working with that development right alongside it, continuing our personal growth, our Reforma Íntima, and building of our moral values, and just remembering to use mediumship for good. So we've come here with a purpose and to practice, put it into purpose. Because if we practice mediumship, but we don't use it for good, then it's a lost opportunity for our own evolution. Mm-hmm. I'll just leave it at that so we have time for someone else. É isso aí mesmo. O objetivo da mediunidade é servir na seara de Jesus, é servir com Jesus. E a forma da gente viver essa mediunidade da melhor forma possível é trabalhando a nossa renovação íntima, como você falou.
Uhum. Não existe outra razão. Então, aquele meu último slide, o objetivo aqui é a gente se tornar melhor e a mediunidade é uma ferramenta de fazer o bem. Obrigada. Elaine. Meu primeiro comentário é muito parecido com o que já foi falado, então eu vou nessa questão do uso, que a moralidade ela vai fazer diferença no uso da mediunidade em si, mas a mediunidade em si como faculdade, ela está no corpo físico, então ela não depende da moralidade. Depende do, como a Letícia falou, né, do planejamento reencarnatório, da necessidade que há naquela situação toda ali. Aí a outra questão que eu tinha está no parágrafo 7, né, um item que eu achei interessante, que fala que na eclosão da mediunidade, então esses médiuns iniciantes tendem a se conectar com espíritos que estão mais ligados à matéria e, portanto, mais imperfeitos. Daí a necessidade, né, de estudo, de reforma íntima, da vigilância, para que a mediunidade ela seja desenvolvida de forma harmoniosa com o evangelho. Então, é muito importante, a questão do estudo é fundamental. E aí vai para o próximo item que eu anotei, está no parágrafo 9, que fala da orientação que será dada para esses médiuns. Então, dentro das casas espíritas, os dirigentes, as pessoas, né, que estão ali orientando esses médiuns, eles também precisam de muito estudo, eles também precisam de reforma íntima, precisam estar bem alinhados, né, com o evangelho, para que haja muito bom senso, para que haja muita paciência, tolerância, para que esse médium que está ali iniciando, ele tenha um amparo fraterno, ele tenha um amparo amoroso, para que essa mediunidade se desenvolva da melhor forma possível, para que ela seja utilizada da melhor forma possível. Então, tem os dois lados, né? Tanto o médium que está ali buscando desenvolver essa mediunidade, como a equipe que está amparando e orientando o médium. Então, tem o trabalho dos dois, no sentido de reforma íntima, de orientação, de educação, dentro dos preceitos do Evangelho, né, do Espiritismo. Então, eu achei bem interessante isso, assim, como coloca, né, esses dois lados. Seria isso. Obrigada. E aí, vocês acham que uma casa espírita, toda casa espírita tem o mesmo nível de proteção espiritual? Não. Com certeza não. Não, não tem. Tem um parágrafo aqui que vocês não comentaram, que fala assim, uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médios principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. E aí ele continua, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade antes de participar das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque o médium que não estuda, ele se desequilibra. O médium que se desequilibra, desequilibra a família, desequilibra o centro, desequilibra o trabalho, desequilibra todo mundo. Então, quando a gente fica falando da importância de estudar, de ler, de ir atrás, de fazer as pesquisas, é por isso. Né? A mediunidade não é o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é uma parte da mediunidade. Mas se a gente não aprender a dominar, a sentir, por exemplo, a interferência do plano espiritual exterior, que todo mundo passa por isso. Tem quantas vezes a gente entra no trabalho e sai com uma carga pesada, uma vontade de comer o fígado das pessoas. E você não entrou assim. Então, será que era meu? Não. Como é que eu me protejo? Se a gente acabou de ver na minha aula que a gente meio que funciona como se fosse uma esponja. Eu tenho que aprender a criar esse antiparo, esse isolamento. Como é que eu consigo? Através do estudo, né? Então, ele fala aqui, integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do evangelho. Então, não é só fazer o curso de desenvolvimento da mediunidade. Esse estudo é contínuo. É o estudo do evangelho, é o estudo de André Luiz, é o estudo de Kardec. A fim de fortalecer as defesas psíquicas e morais. Porque ainda tem um outro aspecto, que quando a gente começa a estudar, aqueles espíritos que não estão interessados no nosso crescimento moral, você acha que eles falam yay ou nem? Nem.
Exatamente. Então, eles vão fazer, vou pegar agora a Letícia de jeito. Peraí, que eu sei direitinho qual que é o desejo central da Letícia, né? E aí eu vou ficar de olho, eu vou ficar instigando todos os pontos fracos da Letícia. Então, se eu não tiver essa consciência de vigilância, de estudo, de atenção, eu vou cair em desequilíbrio. E não vou perceber. Então, é isso. Agora, então a gente encerra e aí Deixa eu só completar uma coisinha, Ana. No livro O Consolador, na pergunta 387, foi perguntado ao Emmanuel qual a maior necessidade do médium. E ali ele responde assim: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Então é isso, né? Aquele médium que acha bonito ser médium, né? Que está mais propenso à curiosidade do que ao estudo sério e ao trabalho sério também, né? Acaba muitas vezes atrapalhando mesmo o trabalho da casa espírita, e no entanto, o Emmanuel completa dizendo assim: a especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Ou seja, o que é esse especialização? É isso que você falou, é o estudo constante. Por isso que o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instrução permanente, estudo, leitura das boas obras, assim que a gente se especializa. Né? Quer complementar com alguma coisa antes da gente encerrar? Você está no mudo. Você está no mudo. Estou muito feliz, muito satisfeita, sentindo o encadeamento do Evangelho do Livro dos Espíritos, de Emmanuel e da aula. Está perfeito o recado. Então, vamos fazer a nossa prece final e aí eu vou parar de gravar e a gente faz a irradiação, tá bom? Faz a prece para a gente, Gi, por favor. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, obrigada, Senhor, pela sua doutrina, que nos orienta a vida, pela sua doutrina que nos acolhe a alma, pela sua doutrina, Senhor, que nos faz discernir o que é certo, o que é errado, e escolher o melhor. Pela sua doutrina de amor, de caridade, de respeito e compaixão. Pela sua doutrina, Senhor, de nos amarmos e amarmos ao próximo. Obrigada por esse grupo de estudo que nos orienta. Obrigada pelos amigos espirituais do Centro Espírita Chico Xavier. E obrigada pelos nossos guias espirituais, queridos amigos incondicional. Muito obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja.